Olá, eu sou Adriana Croce, terapeuta e mentora de líderes, e você está ouvindo o podcast Soberania Interior. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. Pessoas feridas ferem, mas não precisa continuar com você. Talvez você já tenha ouvido que pessoas feridas ferem. Essa frase é muito conhecida, mas existe um detalhe importante que quase nunca aparece nessa frase. Em algum momento da vida, nós podemos ocupar os dois lugares. O lugar de quem foi ferido e, às vezes, o lugar de quem feriu. Isso não significa que somos pessoas ruins. Significa que somos humanos. Porque grande parte do que fazemos e até do que sentimos não começou exatamente em nós. Começou muito antes. Na psicanálise existe uma ideia importante. Nós não nascemos prontos. Nós nos tornamos quem somos dentro de relações. Família, ambiente, experiências, histórias. A forma como fomos tratados, vistos ou ignorados vai deixando marcas invisíveis que influenciam a maneira como aprendemos a nos defender, reagir e até amar. E essas marcas não são apenas psicológicas. Hoje, a neurociência também mostra que experiências repetidas moldam o funcionamento do cérebro. Quando uma criança cresce em ambientes onde existe muita crítica, medo, tensão ou ausência emocional, o sistema nervoso aprende algo muito cedo. O mundo não é seguro. E quando o cérebro aprende isso, ele começa a operar em modo de proteção. E proteção pode parecer muitas coisas. Às vezes vira agressividade, às vezes vira silêncio, outras vezes vira controle e, por vezes, vira distanciamento. O que parece comportamento difícil, muitas vezes é apenas um sistema nervoso tentando sobreviver. Por isso, alguns autores dizem algo que muda completamente a forma de olhar para as pessoas. A Oprah Winfrey costuma repetir uma pergunta que ouviu uma vez do psiquiatra Bruce Perry. O que aconteceu com você? E não apenas o que há de errado com você. Essa mudança de pergunta muda tudo, porque quando olhamos apenas o comportamento, vemos alguém que fere. Mas quando olhamos a história, começamos a perceber que muitas vezes existe dor por trás do comportamento. Livros como O Corpo Guarda as Marcas, de Bessel van der Kolk, mostram que experiências difíceis não ficam apenas na memória. Elas ficam registradas no corpo, no sistema nervoso, nas reações automáticas. Gabor Maté também fala muito sobre isso em O Método Normal. Ele explica que muitas respostas emocionais que parecem exageradas hoje são, na verdade, adaptações que fizeram sentido em algum momento da vida. E isso é tão comum. Ou seja, o que hoje parece um problema, um dia pode ter sido uma estratégia de sobrevivência. Mas aqui existe algo importante. Entender a origem de um comportamento não significa justificar tudo. Não significa aceitar relações abusivas. Tampouco significa continuar repetindo padrões que machucam você ou outras pessoas. Significa apenas reconhecer algo essencial. Não começou em você, mas agora passa por você. Porque a mesma neurociência que mostra como experiências moldam o cérebro também revela algo extraordinário. O cérebro muda, ele aprende, ele se reorganiza. Isso se chama neuroplasticidade. Quando uma pessoa começa a observar seus padrões, refletir sobre suas emoções e construir novas respostas, o cérebro literalmente cria novos caminhos.
É por isso que processos de autoconhecimento são tão importantes. Eles não são apenas reflexão filosófica, eles são também reorganização interna. Quando você começa a entender as reações, suas emoções e as histórias que carrega, algo começa a mudar. Você deixa de reagir automaticamente e passa a escolher. Essa é uma das grandes transições na maturidade emocional. Parar de repetir histórias. Escolher. E começar a construir novas respostas. E esse processo não precisa ser complicado. Ele começa com algo simples: consciência. Consciência sobre seus padrões. Consciência sobre aquilo que te ativa emocionalmente. Consciência sobre as histórias que você conta para si mesmo. É estar presente. Ser consciente é estar presente. Porque quando a consciência aparece, o automático perde força. Porque quando você entende o que carrega, fica muito mais fácil escolher o que deseja continuar carregando e o que já pode deixar para trás. E aqui eu quero deixar uma ideia simples que tem ajudado muitas pessoas. É sobre a autora Mel Robbins, que fala sobre isso de uma forma muito direta. Às vezes precisamos simplesmente aprender a deixar para lá. Não no sentido de negar o que sentimos. Já disse outras vezes que precisamos sentir para poder compreender. Mas no sentido de parar de tentar controlar o comportamento, a opinião ou a reação de todo mundo ao nosso redor. Porque parte da maturidade emocional é reconhecer algo importante. Cada pessoa está lidando com as próprias histórias, feridas e aprendizados. E algumas pessoas ainda estão presas aos próprios padrões. E tudo bem. Isso não precisa definir quem você será. Pessoas feridas podem ferir, mas pessoas conscientes podem interromper o ciclo. E talvez essa seja uma das formas mais bonitas da maturidade. Não repetir aquilo que um dia te machucou. Essa é uma escolha, e essa escolha pode mudar a sua vida. Lembre-se, soberania interior não é repressão, é governo consciente da própria vida. Mais uma reflexão para você pensar, sentir, escolher, fazer diferente. Criar uma vida que realmente você quer e não uma vida que foi moldada como forma de reação à vida que teve. Eu te convido a assinar o canal para receber as notificações quando chegar um novo podcast. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá!